Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Estava com a palavra pronta desde segunda-feira. Boletim pronto. Essa semana inteira orando sobre o que o Senhor tinha já colocado no coração. Mas ontem à tarde, por volta das 4 horas da tarde, o Senhor falou comigo: quero que você pegue outra coisa. Eu falei: não é preciso fazer isso comigo. Chegar lá em Minas, eu estava de Brasília. Chegar lá em Minas, eu tenho célula, depois da célula eu tenho outro compromisso. No outro dia de manhã eu já tenho compromisso. Que hora que eu vou montar o boletim para a igreja? O Senhor falou assim: é isso que eu quero que você pregue. Tentei negociar com o Senhor. Até hoje, por volta do meio-dia, não teve jeito. Ele quer que eu pregue isso que eu vou pregar essa noite. E aí eu passei a tarde montando o boletim, e que os irmãos pudessem ter que compartilhar na célula. Hoje os irmãos passaram apertado de ter o boletim, vai passando assim, na trave. Mas graças a Deus o Senhor foi generoso comigo, permitiu que eu construísse o boletim, para que os irmãos possam ter que estudar essa semana. Eu queria mesmo que os irmãos estudassem. E a razão pela qual o Senhor pediu para que eu ministrasse essa palavra é para que na próxima semana, no próximo domingo, aquilo que eu iria ministrar hoje, eu vou ministrar no domingo que vem, que nós possamos ter uma clareza maior, uma clareza bem maior sobre a questão da antiga aliança e da nova aliança. No último domingo nós falamos sobre leis, nós falamos que o Senhor, Ele separou um povo para Ele. Qual é o nome desse povo? Israel. De Israel. Todo mundo fala o nome desse povo? Israel. Eles são conhecidos também como hebreus ou como judeus. São esses nomes que são dados para eles. Ao longo da história eles foram ganhando nomes. E nós vimos que Deus separou esse povo. Já em Abraão, uma promessa, uma aliança que Ele fez com Abraão que perdura até os dias de hoje. E Ele disse a Abraão: por meio de você eu vou abençoar todas as nações da terra. E aí nós vimos que esta aliança, ela se perpetua e nós somos abençoados com salvação por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava inserido dentro da promessa de Abraão. Nós vimos também uma aliança, passamos bem rapidinho no outro domingo, a aliança que Ele fez com Davi, que o trono de Davi seria eterno. E nós sabemos que Jesus também é conhecido como filho de Davi. Jesus é conhecido como filho de Davi, porque ele é filho de Davi, o trono dele é eterno. E Davi tem um trono eterno garantido dentro da promessa e da aliança que Deus fez com ele. No domingo passado nós vimos sobre o povo que saiu do Egito, foi parar no deserto, e o Senhor deu para ele leis. Nós vimos 10 mandamentos, e nós falamos então na semana passada que os mandamentos dados para os judeus, eles não se aplicam mais para nós, porque aquilo que nós chamamos de velha aliança. De velha aliança. Mas nós vimos que domingo que vem nós vamos falar sobre os 10 mandamentos de novo, porque nós vamos entender os princípios que estão nos 10 mandamentos. Mas há uma outra série de leis, as leis que serviam para o povo somente enquanto eles estivessem no deserto e somente até a chegada do Messias. Quando o Messias chegasse, todas aquelas leis elas seriam substituídas, tornariam-se velhas, obsoletas, perderiam totalmente o sentido. E uma vez que elas perderam o sentido, agora o sentido está em Cristo Jesus. Todo mundo lembra disso? Da última vez, amém? Eu recebi várias perguntas essa semana, mas 2 perguntas eu recebi que eu gostaria de tratar rapidinho com os irmãos. Alguém perguntou o seguinte: pastor, então, se a lei antiga acabou, como é que ficou a carta de divórcio? Eu falei assim: graças a Deus ela acabou. A carta de divórcio acabou porque ela foi permitida a Moisés por causa da dureza do coração do povo. E o divórcio, como nós sabemos, ele não é permitido pela palavra de Deus. Se há alguém que divorcia, é pela dureza do coração, mas ela não há uma permissão. E aquela lei que Moisés permitia a carta de divórcio, ela não tem valor para nós. Ela já foi explicada por Jesus. Então a lei que permitiu o divórcio, realmente ela perdeu totalmente valor para nós. Ela teve valor para o povo enquanto eles estavam lá no deserto, mas por causa da dureza do coração deles. A outra questão que me fizeram foi o seguinte: pastor,
Se então as leis valiam só para os judeus, os outros povos, ninguém foi salvo, não tinha como ser salvo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos que entender que a salvação é pela fé. Vamos lá de novo, a salvação é pela fé. Mesmo quando as leis existiam, a salvação era pela fé. Caleb foi salvo porque ele creu. Ele creu que ele ia servir o Senhor, que ele iria permanecer. Ele sabia que a salvação dele não estava em cumprir a lei, mas ele sabia que a salvação dele estava no Senhor. Abraão foi salvo pela fé, Noé foi salvo pela fé, e todos os outros que vieram depois foram salvos pela fé. E agora, quem não era judeu e passasse a crer no Senhor dos judeus, passasse a crer que Deus era o Senhor Todo-Poderoso, o único que tinha o poder de ser Deus de fato, esses eram salvos. O senhor tem algum exemplo, pastor? Vou dar 2 exemplos clássicos. Raabe, a prostituta. Ela não era judia, ela não pertencia à linhagem de Abraão, mas ela estava numa situação, e na situação em que ela foi colocada, ela creu. E quando ela creu, ela foi salva, não somente ela, mas a família dela. E a salvação de Raabe é tão fantástica que ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou ali e ela não era judia. Outra foi Ruth, moabita. Ela não era judia, ela era da terra de Moabe. Mas um dia ela casou com um judeu e a nora era judia. E ela viu a nora, ela viu tudo que ela fazia. Ela falou assim: uau, seu Deus é fantástico. Sogra, fala trocado, sogra, nora. Cunhada na lista, sogra. A sogra dela. E aí, vendo a sogra dela, ela falou assim: olha, eu quero que o seu povo seja o meu povo. E agora ela fala fantástico: eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Ela foi salva pela fé. Isso aconteceu com ela, ela entrou na genealogia de Jesus também. A salvação sempre foi pela fé. Nunca foi pela lei. Sempre foi pela fé. A lei foi dada para o homem entender que ele nunca dava conta dela. Ele nunca daria conta de si mesmo. Ele precisa crer. Ele precisa crer. Eu preciso crer. Amém, queridos? Amém. E hoje então, o Senhor falou: olha, você falou da lei, você mostrou a lei, mas eu quero que você fale de outra coisa. Como o povo no deserto se relacionou comigo. Eu quero que você explique como é que era a relação entre o povo e Deus. Porque nós não somente confundimos a prática da lei, mas nós também confundimos a nossa relação com Deus. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus hoje nos padrões da velha aliança. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus hoje está dentro do padrão da velha aliança. Então eu gostaria já de convidar todos os irmãos que estão aqui hoje para estar presentes no domingo que vem, porque de fato a palavra vai ter sentido mesmo no domingo que vem. Essa semana muita gente me perguntou: falou, pastor, eu fiquei um pouco perdido com a palavra, ela ainda não fez sentido. Eu falei assim: não, porque ela não acabou. Igual o filme, só tem sentido quando chega no fim. Igual a novela. Você já viu novela, não já? Não vamos pensar nisso. Novela só faz sentido quando chega no... Ah não, vocês estão comigo hoje não, vamos lá. Novela só faz sentido quando chega no fim. Então a palavra só faz sentido quando chegar no fim. Então não perca as cenas do próximo capítulo. Domingo que vem vai trazer muito mais sentido para os irmãos, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Graças a Deus. Irmãos, você pode olhar aí no seu boletim. E a primeira coisa que eu quero que você fique aberto é onde está escrito o tabernáculo. E tem um desenho aí, uma planta. Uma planta aí no seu tabernáculo. Nós vimos que o povo saiu do Egito, o povo recebeu os 10 mandamentos, recebeu uma série de leis. E olha o que o Senhor falou com Moisés. Capítulo 25 de Êxodo, diz o seguinte, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Fala aos filhos de Israel que tragam o quê? Oferta.
de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A oferta era obrigada? Não, o coração tinha que ser voluntário. Dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, estofo é pano, pano azul, pano púrpura, carmesim, que é parecido com vermelho, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola e para o peitoral. Engraçada essa oferta, não é? Não é engraçada? Essa lista que o Senhor pediu. Eu estou precisando de oferta: ouro, prata, bronze, até a gente entende. Aí começa a pedir pano, mas pano vermelho, pano azul, aí eu quero pano carmesim, e ele é específico, eu quero linho, coisa maravilhosa, linho, difícil de passar. Vocês vão fazer roupa de linho, eles traz para mim que eu vou querer linho. E ele pediu mais: eu quero também pele de bicho. Foi falar dos bichos, que é o pele de carneiro, tingidas de vermelho. Não pode ser qualquer jeito, vai pintar as peles tudo de vermelhinho e trazer para mim. Eu quero pele de animal marinhos. Estão no deserto, tem que ir lá no mar pegar a pele do animal e trazer. Tem que pescar, pensa que oferta difícil é essa. Trazer pele de baleia. Imagina pedir uma coisa dessa para mim e falar: Senhor, tempo vai gastar para pegar um peixe. Mas eu nunca peguei um peixe na vida. Eu não sei nem como faz isso. Deus está pedindo isso para o povo. E onde que esse povo estava? Onde? Deserto. Deus pediu para eles da pele de animal do mar. E olha só o que ele fala: e eu quero madeira de acácia. Lá tinha muita acácia. E ele fala: eu quero especiarias para o óleo da unção. Um monte de especiaria. O álamo é uma especiaria, a mirra é uma especiaria. Vamos fazer óleo de unção. E eu quero também pedras de ônix, pedra de engaste, para fazer uma roupa, estoura uma roupa para o sacerdote. Versículo 8: e me farão um santuário. O que ele pediu para fazer? Santuário. Vamos lá todo mundo, o que ele pediu para fazer? Santuário. Deus quer fazer um santuário. Com o que, gente? Com o que ele quer fazer o santuário? Fazer ofertas. Com pano, com ouro, com a pele de cabra, com a pele de baleia, com a pele do carneiro pintada de vermelho. Eu quero fazer um santuário. Haja carneiro, já imaginou? Já imaginou? O lugar que eles usavam a pele de carneiro tinha 15 metros de comprimento, por 5 de largura. Pensa tanto de carneiro que teve que matar, pintar de vermelho. Pensa tanto de baleia. Não era só várias. Se fosse um peixe pequenininho, estava até hoje construindo. E ele: eu quero um santuário. Para que ele quer um santuário? E aí, gente? Para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. Assim, alguém pode projetar, por favor? Para falar, hoje eu vou mostrar algumas fotos para ficar mais claro para os irmãos entenderem. Tem como apagar ou a luz do meio ou da circunferência? Alguém? Oi? Mas no meio. Eu acho que apaga. Desliga tudo. Isso. Está todo mundo vendo? Volta lá desde o início dessa imagem. Amém. Aqui nós temos a imagem do tabernáculo que eles construíram. O Senhor pediu: eu quero que faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio deles. Passa a próxima. Olha lá, esse é o acampamento de Israel conforme descrito na Bíblia. A Bíblia descreve que eles se acampavam desse jeito. Você está vendo como se fosse uma cruz, ou um X. E cada X desse tem 3 pedacinhos, está vendo? 3 tiras. Cada tira dessa era um povo eram dos filhos de José, eram dos filhos de Jacó. Cada tribo desse era dos filhos de Jacó e fazia parte daquilo que nós chamamos as 12 tribos de Israel.
Interessante que o Senhor pediu para que o arraial fosse feito desse jeito, em forma de cruz. E você vai ver as tribos colocadas, e lá no centro deles, Deus pediu para que construísse o tabernáculo. O tabernáculo está lá no centro. Está vendo que lá no centro tem alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Sim. Lá é justamente o tabernáculo. O Senhor pediu: construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Um dado interessante que daria uma pregação inteira é como o povo está colocado ali no deserto. Imagine só que aqui no deserto existiam vários outros povos que roubavam os acampamentos. Porque esse povo tem ouro ou não tem? Sim. Tem ouro? Pouco ou muito? Muito. Para você ter ideia, o acampamento, o tabernáculo, ele tem 3 lados. Nós vamos mostrar os lados todos. Mas o lado de fora, total, que é o átrio, tinha 50 metros de comprimento. E de X em X metro colocou ali estacas de madeira banhada a ouro. E o pé das estacas era de prata. Imagina o tanto de ouro que esse povo tinha. Era presa fácil para quem? Dos ladrões roubarem. Era presa fácil para o inimigo vir e roubar. Você acha, quando o ladrão fica sabendo que tem ouro, ele vai querer roubar ou não? Vai querer roubar. Agora, num acampamento desse jeito, qual seria a lógica de esse povo ficar acampado voltado para o centro, ou o povo ficar acampado voltado para fora? Fora. Todo mundo concorda? Sim. A coisa mais lógica é que o povo ficava acampado para fora, porque aí dava para observar se viesse o inimigo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus pediu para que eles ficassem acampados, virados para dentro. Todo mundo, a tenda deles, estavam voltadas para o centro dessa luz, para o centro desse X. Ninguém estava acampado do lado de fora. Se porventura eles colocassem as cabanas do lado de fora, eles perdiam a guerra nos ataques. Mas quando eles estavam olhando para o tabernáculo, onde estava o Senhor, aí eles mantinham a vitória contra os inimigos. Você mantinha uma pregação noutra oportunidade. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que o acampamento era assim, e lá no centro tinha o tabernáculo. E lá no tabernáculo era o lugar em que o Senhor habitava. Este tabernáculo, ele era feito de pano e de pele, para que o povo pudesse carregar. Eles carregavam porque eles estavam indo para que lugar que eles estavam indo? Para a terra de Canaã. E a Bíblia conta que eles iam de acordo com a nuvem. Existia sobre eles uma nuvem. Durante o dia era nuvem, e durante o dia era nuvem, durante a noite era o que, irmãos? Colunas de fogo. E a Bíblia fala que quando a nuvem parava, o povo parava e montava o arraial. Mas quando a nuvem começava a andar, eles tinham que desfazer o arraial, desfazer todas as tendas, as casinhas deles, que eram feitas de pele de animal, desfazia tudo e saía carregando tudo: estaca, a pele, a tenda, a panela, o menino chorando, a grada arrastando. E não só isso, mas o tabernáculo também. Tinha que carregar tudo, desmontar todo o tabernáculo. E a nuvem andava e eles iam atrás da nuvem. E só parava quando a nuvem parava. Só parava quando a nuvem parava. Quando a nuvem parava, aí eles paravam e montavam tudo de novo. Mas quando eles chegaram na terra de Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo templo. Eles seguiram praticamente a mesma planta. E quando pararam lá em Jerusalém, eles foram e construíram um templo, a mesma planta. Então vamos entender como é que era o tabernáculo dessa época. Você tem aí no seu papel, mas vamos mostrar aqui na parede. Passa o próximo, Paulinho, por favor. Ok, você tem aqui a imagem do tabernáculo, e você vai observar que está cercado por fora. Todo mundo está observando a cerca por fora? Sim. Sim ou não? Sim. Tem um pátio bem grande assim, tem um pátio, e lá no meio tem uma outra tabernáculo, outra casinha lá em cima. Estão vendo aquilo ali? Sim. Sim ou não? Quem está vendo? Sim. Lá dentro daquela casa, ela tem uma divisão. Ah lá, o Valmir mostrando a divisão aí.
essa divisão, do lado de cada divisão, para trás, Valmir. Não, para trás, do outro lado. Isso. Esse daí é um outro ambiente do tabernáculo. E da divisão para lá, é outro ambiente do tabernáculo. Então o tabernáculo tem quantos ambientes? 3. Quantos ambientes? 3. Tem um ambiente externo, fala comigo, externo. Fala assim, 2 ambientes internos. Esse ambiente externo era chamado de átrio. Como que ele era chamado? Átrio. Traduzido para o português bem legal, é chamado de pátio. Tá? Aí é o lugar do pátio. Depois, lá dentro daquela casinha lá, esse tabernáculo aí maior, nós temos 2 lugares. O primeiro lugar nós chamamos de lugar santo. Como que nós chamamos esse primeiro lugar? Lugar santo. E lá dentro, um lugar pequenininho, onde está aquele número 2, nós chamamos de Santo dos Santos. Como é que era chamado? Santo dos Santos. Então vamos repetir. Quantos lugares tinha o tabernáculo? 3. Qual que era o lugar do lado de fora? Átrio. Depois, o primeiro compartimento nós chamávamos de lugar santo. Qual era o nome? Lugar santo. E lá no compartimento pequenininho chamava de quê? Santo dos Santos. Ok. Agora vamos voltar para o átrio, Valmir. É no átrio. Vê se ampliar um pouquinho, igual você fez, Feijolha. Ampliar. Ok. Espera a gente ampliar mais um pouquinho só. Isso. Olha dentro do átrio. Está vendo que no centro do átrio tem uma coisa que está pegando fogo? Sim. Sim ou não? Sim. Esse negócio que está pegando fogo aí, ele era chamado de altar do holocausto. Como que é chamado? Altar do holocausto. O nome holocausto significa a mesma coisa de sacrifício. E o que era esse altar do holocausto? Era uma grande churrasqueira. Ela era quadrada, de 1,5 m por 1,5 m, e um pouquinho mais alta. Totalmente quadradinho. Tinha uma grelha no meio dela, debaixo colocava realmente a lenha para fazer as brasas, e em cima da grelha colocava a carne do sacrifício. Se você observar, está vendo um homem ali na entrada com boi? Sim ou não, gente? Sim. Esse homem na entrada com boi, certamente é alguém que está trazendo a oferta por causa do pecado. Aí no átrio era o único lugar em que as pessoas podiam entrar. As pessoas, ninguém podia entrar nem no lugar santo, nem no Santo dos Santos. Qual é o único lugar que as pessoas podiam entrar? No átrio. E aí ele levava o animal e entregava na mão do sacerdote. Dentro desse tabernáculo existiam sacerdotes e existiam também o sumo sacerdote. Quais as figuras que nós tínhamos? Sacerdote. Na verdade, nós vamos ter 3 figuras, e outra figura aqui importante, que são os levitas. Os levitas eram responsáveis para arrumar tudo. Eles tinham que colocar tudo em ordem, limpar, colocar as coisas no lugar, tirar o excesso de fumaça e de brasa, colocar madeira nova, tinha que limpar quando estivesse sujo. Era somente os levitas que faziam isso. Quando desmontava e montava de novo, eram os levitas que desmontavam, eram os levitas que montavam. Era tudo por conta dos levitas. Os sacerdotes, eles recebiam essas ofertas no átrio. Olha o que eles faziam. Se chegasse então o Israel e ele queria trazer uma oferta para o Senhor, qualquer tipo de oferta, fosse para o pecado, fosse para louvor, fosse para agradecer por uma cura, qualquer tipo de oferta. Eu vou mudar para a Leoni, vou tirar o C, porque hoje a Leoni veio agradecer ao Senhor pela cura do irmão. Então a Leoni chegaria com uma oferta para o Senhor. E vamos supor então que eu fosse o sacerdote ali. A Leoni chegava até a mim com aquele bicho. E aí eu colocava a minha mão sobre a mão do bicho, na cabeça do bicho. E a Leoni colocava a mão dela sobre a cabeça do bicho. Quando a Leoni punha a mão dela sobre a cabeça do bicho, os pecados da Leoni, as confusões da Leoni eram transferidas dela para o bicho. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim ou não? Sim. Isso foi instituído por Deus. Você acha isso loucura? Isso foi instituído por Deus. Deus falou que tinha que ser assim. Então a Leoni punha, fazia a transferência dos pecados dela para o bicho. Quem que está com pecado agora? O bicho. O bicho. Quem que está sem pecado? Leoni.
aqui acabava o papel da Daniela, eu podia ir embora. O que eu fazia? Essas mesas da laterais, tá vendo? Matava o bicho, tirava parte do sacrifício e tirava uma parte para que eu pudesse me alimentar com a minha família. Uma parte daquilo que ela levava, eu podia retirar para eu comer com a minha família. Porque eu não teria nenhum outro serviço a não ser isso. E todos os levitas, os sacerdotes, eles perderam o direito de herança. Eles não podiam ter ouro, não podiam ter prata, não podiam ter bicho, não podiam ter nada. Mas o resto de Israel dava para eles poderem comer, senão eles morreriam de fome. Eles ficavam exclusivos para o trabalho. Então parte daquela comida eu podia comer, parte daquela vaca, e parte da vaca eu ia queimar no sacrifício. E não só isso, eu punha ali para queimar. E depois que eu punha para queimar, eu pegava o sangue daquele animal. O sangue que continha a vida do animal. E você vai andar um pouquinho ali para frente e encontrou uma bacia de água, está vendo aí? Sim ou não, gente? Sim. Essa bacia de água era uma bacia de bronze. E dentro dela tinha água. Para que serve água? Para lavar. Porque eu não podia entrar dentro do santo sujo. Eu me lavava as mãos, lavava a testa. Dependendo do sacerdote, tinha que lavar mais, porque era mais porco, o outro era mais limpo. Então eu tinha que lavava, ficava bem limpinho para ele poder entrar no santo, no lugar santo. Vamos lá para o lugar santo comigo. Dá para ampliar? Mais. Dentro do lugar santo tinha 3 objetos. 3 objetos dentro do lugar santo. Se você olhar aí na sua página, você tem esses 3 objetos colocados no lugar certo. Esses lugares eram estabelecidos por Deus. Não podia ser em outro lugar. A mesa dos pães asmos tinha uma mesa para colocar pão sem fermento. A Bíblia fala que eram 12 pães. Quantos pães? 12. Alguém sabe por que 12? Um para cada tribo de Israel. Eles colocavam ali e todo sábado trocava. Todo sábado trocava. Quem que trocava esses pães? Os levitas. Só os levitas podiam fazer isso. Trocava tudo. Pegava os pães, trocava. E o pão, depois da semana, dava para quem? Os sacerdotes, os levitas comiam. E todo mês, toda semana, os pães estavam ali. Eu não vou entrar em simbologia hoje, nós só vamos entender o funcionamento dele. Do outro lado, aí para o lado oeste, tem um altar que é chamado altar de incenso, que é esse número 4. E para o outro lado, do lado sul, você vai ver o candelabro. O que era o candelabro? O candelabro é um castiçal. O que é um candelabro? Castiçal. Um castiçal feito de ouro maciço. E na ponta destes castiçais, são 7 pontas, colocava-se azeite. O que colocava nessas pontas? Azeite. E colocava fogo. E esse fogo não podia apagar. Dia e noite o fogo tinha que ser alimentado. Quem que põe azeite ali dentro? Os levitas. Alguém da tribo de Dan podia pôr azeite? Não. Alguém da tribo de Gad podia pôr azeite? Não. Somente os levitas. Podia apagar? Não podia apagar. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. O Nico era um peito desse que apagou. Ele deixava apagar. Mas dia e noite tinha que ter azeite ali queimando para iluminar o lugar santo. O lugar santo ficava iluminado pelas 7 chamas do candelabro. Então olha aí, do lado norte tinha o que, gente? Mesa dos pães asmos. Vamos e passa para o próximo slide, eu acho que tem outra imagem melhor. No lado norte tinha a mesa dos pães asmos. No lado sul tinha o que? Não, próximo. Isso. Olha aqui, do lado norte tinha a mesa dos pães asmos, está aí a mesa. Do lado sul tinha o candelabro, mostra o candelabro. Olha o candelabro aceso. E agora, do outro lado, chegando no Santo dos Santos, tinha um altar, que era o altar de incenso. Cadê o altar de incenso? Aí ele aqui. O que é o altar de incenso? Era um lugar que colocava o que, gente?
Incenso. Vamos lá de novo. O que colocaram no altar de incenso? Incenso. E para que serve incenso? Para ficar cheiroso. Agora, por que colocaram incenso ali dentro? Para o ambiente não ficar fedido. Porque lembra que ele entrou com sangue na bacinha? Lembra ou não? Sim. Lembra que tinha muito pano? Sim. Tinha muito pano ou não tinha? Sim. O que separava o lugar santo dos santos dos santos era uma cortina, era um véu, era um pano. Muito pano colocado ali. Muitos panos. Eram camadas de pano. E sabe o que ele fazia com aquele sangue? Ele checava ali e falava o seguinte: Deus, eu vim conversar com o Senhor porque a Leoni, ela trouxe uma novilha para agradecer e para pedir perdão pelos pecados dela. Os pecados da Leoni são esses e esses. E aqui está o sangue do sacrifício do boi que recebeu os pecados da Leoni. O pecado da Leoni foi transferido para esse boi, está aqui. E ele pegava aquele sangue, jogava na cortina, molhava aquilo ali, aspergia, jogava aquele sangue. Agora imagina o jeito que ficava cheiroso aqui. Precisava do incenso para espantar um mosquito, espantar a mosca, e para chegar diante de Deus com um cheiro agradável. E ali eram jogados naquela cortina os sangue. Outra coisa que o sacerdote falava: olha aqui para mim, Deus, eu estou conversando com você em nome da Leoni, porque a Leoni não pode falar com você. A Leoni não é levita, ela não é sacerdotisa. Eu posso. Eu fui escolhido como sacerdote, mas ela não pode. E depois Deus falava com ele. Você vai lá e conversa com a Leoni. Fala para a Leoni que eu recebi o sacrifício. Ela está perdoada. Aí o sacerdote saía, procurava a Leoni, falava: olha, eu fiz o sacrifício, fiz todos os rituais, você está livre do seu pecado. O problema é que quando a Leoni perdoasse, pecasse de novo, o que ela tinha que fazer? Levar outro bicho, fazer outro sacrifício. Os judeus, por causa de tanto bicho, começaram a decretar isso, que era uma vez ao ano. Uma vez ao ano eles pediam perdão, faziam sacrifício e bingo, estava perdoado. Os judeus ortodoxos, eles não creem em Jesus. Alguém pergunta: mas por que eles não fazem sacrifício hoje? Porque só pode fazer sacrifício se tiver o templo. Como não existe mais o templo, eles estão guardando para construir o templo. Então não há sacrifício hoje. Mas quando o templo for construído, o templo vai ser construído ou não? Sim. Vai. Quem é que vai sentar lá no lugar do trono de Deus? O anticristo, a besta. Quando ele for outra vez erigido, aí vai ter sacrifício. Vai ter sacrifício. Então olha só, do lado de fora nós temos o átrio. Todo mundo, do lado de fora nós temos o átrio. O primeiro objeto que tem no átrio é qual? O altar do holocausto, o altar do sacrifício. Toda a igreja. Qual é o primeiro objeto lá dentro do átrio? Todo mundo. Qual é o primeiro objeto? O altar do sacrifício. O segundo objeto? A bacia com água, a bacia de bronze com água. Nós entramos onde? No lugar santo. Quem pode entrar no lugar santo? Somente os sacerdotes. Somente. Agora tem mais um outro lugar? Sim. Sim ou não? Sim. Qual é o nome desse outro lugar? Santo dos Santos. Santo dos Santos. Ou lugar santíssimo. Nesse lugar tem um objeto. Cadê aquela? Você está na primeira imagem ou na imagem 2? Essa daí. Olha só o objeto que tem lá dentro. O nome deste objeto é Arca da Aliança. Como é o nome desse objeto? Arca da Aliança. Ele é formado por duas peças. Uma peça dela é a caixa com essas traves passadas aí, feito de madeira coberto de ouro. A outra peça
é a tampa. A tampa dessa arca, ela tem um nome muito diferente. Qual é o nome dessa tampa? Propiciatório. Fala comigo. Propiciatório. Chamava propiciatório porque o propiciatório é o lugar de ficar propício. Ficar propício é ficar pronto, ficar bom, ficar ok. Dentro dessa caixa tinha 3 coisas. Uma das coisas que estavam dentro dessa caixa eram as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. O que tinha dentro? Contendo os 10 mandamentos. Lembra que os 10 mandamentos foram a lei da aliança? Sim ou não? Eu faço uma aliança com vocês. Se vocês obedecerem esses mandamentos, vocês serão muito abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão muito amaldiçoados. Esta foi a aliança. Vamos guardar a aliança dentro da caixa. Colocou ali dentro daquela caixa. Esta aliança, essas tábuas colocadas ali dentro dessa caixa. Essa caixa recebeu o nome de Arca da Aliança. Dentro dessa arca também tinha um pote. Dentro do pote tinha o maná, que era o pão que caía do céu todos os dias. Eles guardaram um pouco do maná. Eles não guardam, põe ali dentro, põe dentro da arca. Dentro dessa arca também tinha uma vara cheia de flor. Quando Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, vamos falar daqui a pouco, a vara dele floresceu. Falaram, pega aí um pouco, põe a vara, amanhã quando a vara tiver florescido, o dono da vara, esse vai ser o escolhido. A vara dele floresceu, colocou dentro da arca. Tinham 3 coisas dentro da arca, quais eram? As tábuas, o maná e a carol. E aí, tampava com este propiciatório. Olha aqui para mim, ninguém podia abrir isso aí. Esta arca simbolizava a presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. Deus só estava onde então, Pedro? Onde a arca estava. E onde a arca ficava? No Santo dos Santos. Quem podia entrar lá dentro? Somente o sacerdote de todos os sacerdotes. O sacerdote mais especial. Aquele escolhido a dedo por Deus. Ele ganhava o nome de sumo. Sumo significa supremo. Acima. O sumo sacerdote. Ele podia entrar neste lugar uma vez ao ano. E ele entrava com uma roupa especial, chamada estola sacerdotal. Não vou falar de tudo da roupa dele, no seu boletim lá atrás, da sua curiosidade. Tem uma fotografia dele. Você vai poder estudar pelos momentos que você conseguir ler. Você vai poder estudar. Mas uma das coisas que ele tinha, ele era amarrado pela cintura por uma corda. Sabe por quê? Porque se ele entrasse lá dentro de modo indigno, ele morreria. E se ele morresse ali dentro, ninguém podia ir lá dentro para pegar ele. Então ele entrava com uma corda, um monte de sininho pendurado. Porque se caso ele morresse, fazia barulho com o sino. E quem estivesse lá de fora puxava ele com a corda. Era assim o Senhor. Era desse jeito que Israel podia se relacionar com Deus. Existia um pátio. Nesse pátio era o lugar de matar os sacrifícios. Existia um lugar santo que algumas pessoas somente podiam entrar. Somente os levitas. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou te dizer. O povo de Israel era o povo escolhido. Amém, queridos? Amém. O povo de Israel era o povo de Deus. Sabe o que mais? No meio do povo de Deus, eram 12 tribos. Somente uma tribo podia prestar os serviços ao Senhor e conversar com o Senhor. 11 tribos não podiam. Eles eram povo de Deus, tribo de Deus, mas eles não podiam conversar livremente com o Senhor. E dessa única tribo, a tribo de Levi, ainda tinha os escolhidos, os sacerdotes, e somente os sacerdotes tinham acesso a Deus. Ninguém podia conversar com o Senhor. Ninguém podia fazer uma oração
podia ouvir o Senhor. E para entrar tinha que ser todo aquele ritual. Só entrava com a bacinha cheia de sangue, ou para trocar os pães, ou para colocar o azeite na lâmpada, ou para abastecer o incensário. Nunca podia ficar sem incenso. Em momento nenhum podia ficar sem incenso. De jeito nenhum. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote pegava o animal, pelo pecado de Israel, vestia sua estola sacerdotal, as pedras todas do seu peitoral, amarrava os sininhos, umas pedrinhas para sua oração, amarrava uma corda. Eu penso medo desse sumo sacerdote entrando ali dentro. E uma vez ao ano, ele entrava na presença de Deus. E a Bíblia fala que ele tinha que derramar o sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da aliança, da arca da aliança. E ele derramava ali aquele sangue. E quando ele derramava aquele sangue sobre eles, o povo ficava propício. Eles passavam de fato a ser povo de Deus. O Senhor podia pelejar as suas batalhas. O Senhor podia pelejar contra os seus inimigos, porque todos os sacrifícios estavam sendo feitos. Se houvesse algum defeito no sumo sacerdote, ele era arrancado dali, de todo jeito, de todo modo. Ninguém podia chegar na presença do Senhor. Ele era o Deus daquele povo, mas ninguém podia conversar com ele. Moisés conversava com o Senhor, face a face. A Bíblia fala, quando o tabernáculo ficou pronto, Moisés entrou ali dentro, e o povo ficou com medo, porque trovejava, raios, trovões. O povo pensou: o que está acontecendo ali dentro? Quando Moisés saiu, o rosto dele brilhava. Ele teve que tampar o rosto. Só ele entrava. Só o sumo sacerdote entrava. Para que Deus se relacionasse com o seu povo, ele precisava de sacerdotes. Para que Deus se relacionasse com o seu povo, ele precisava de um templo. Ele precisava de um tabernáculo. Para que Deus se relacionasse com o seu povo, ele precisava de sacrifício. Para que Deus se relacionasse com o seu povo, precisava ter oferta com azeite, para encher o azeite do tabernáculo, do candelabro. E o candelabro não podia apagar, porque se apagasse, Deus não relacionava com o povo. Deus não ia conversar com ninguém se o candelabro apagasse. Os levitas precisavam fazer os pães, cozer os pães, pegar as ofertas de farinha, as efas de farinha, fazer os pães, os 12 pães, um para cada tribo, traziam para os levitas, colocavam sobre a mesa. Chegava no sábado, tinha que tirar aqueles pães velhos, tinha que pegar mirra, aloés, canela, fazia incenso, punha ali sobre a mesa, incendia, colocava fogo, e o fogo ficava ali, a fumaça ficava dia e noite. Sangue tinha que ser jogado ali naquela cortina. E a coisa mais incrível, a cortina, o véu, separava todo homem de Deus. Havia um véu, havia uma cortina. Era o povo escolhido de Deus, era o povo amado de Deus, era a descendência de Abraão, era o povo pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Era um povo que teve uma terra prometida. Era um povo que foi arrancado do Egito com toda força. Mas eles não podiam entrar na presença dele. Eles não podiam chegar diante do Senhor. Eles não podiam conversar com o Senhor. Eles tinham as leis para guardar. Eles guardavam a lei, atentavam. Se tivesse caso de prostituição, era levado para fora do arraial,
sábado, eles paravam, ficavam quietos, não faziam nada. Davam dízimo de todas as coisas, traziam todas as ofertas. Prestavam atenção no tipo de roupa que vestia. Os homens não aparavam as suas barbas, deixavam o cantinho do cabelo crescer e faziam com a linha redonda assim, bem grande. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, eles não podiam entrar na presença de Deus. Eles não podiam. Mesmo fazendo tudo isso, não podiam entrar. Quando eles tinham que mudar de um lugar para o outro, que confusão. Só os levitas carregavam a arca. A Bíblia conta histórias de outros que não eram levitas, que tentaram segurar a arca. A Bíblia fala que eles foram mortos imediatamente. 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 Os inimigos certa vez roubaram a arca, levaram para o campo dos filisteus. Deu tanta confusão, deu tanto B.O., tanta doença, tanta lepra, tanto câncer, tantas coisas, que eles falaram: tira essa arca do nosso meio correndo. É terrível. Nós não queremos esse pedaço de ouro, essa caixa. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Quem ousasse abrir aquela tampa e olhasse dentro da arca morreria. Ninguém podia chegar perto de Deus. Ninguém podia conversar com o Senhor. Ninguém podia se aproximar com o Senhor. Isso era a velha aliança. Eu sou o seu Deus. Eu te abençoo se você me obedecer. Mas não cheguem perto de mim. Vocês morrem. Vocês não podem. Vocês estão impedidos de chegar perto de mim. Não porque eu sou mau. Não porque eu sou violento. Não porque eu sou vingativo. Mas é porque para chegar perto de mim, precisa ter uma essência, que é a minha essência. Se você não tiver a minha essência, você não suporta. Mas aí certa vez você deixa eu ver a sua glória. Você não pode. Porque se você vê, você morre. Deixa eu ver, Senhor. O Senhor escondeu Moisés atrás de uma rocha. Falou assim: quando eu passar, depois que eu passar, você olha. E pela fenda da rocha, ele viu depois que o Senhor passou. Mas ele não podia contemplar a glória do Senhor. Não podia. Ninguém podia. Mesmo tendo as leis, mesmo tendo construído o tabernáculo tão lindo, de ouro, prata, bronze, linho, pele de baleia, obedeceram, foram lá no mar, pegaram a baleia, arrastaram, mataram, esticaram a pele, trataram o couro, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Eu habito no meio de vocês, eu sou o seu Deus, obedeçam as minhas leis e vocês serão muito abençoados. Mas vocês não podem ter comunhão comigo. Vocês não podem se relacionar comigo. O único jeito é por meio de um sacerdote. O único jeito é por meio de um sumo sacerdote. É matando um boi, é matando um novilho, é matando um cordeiro, é matando rolas. E o sangue desses bichos, trazido pelo sacerdote, aí sim você pode ter relacionamento comigo. Domingo que vem nós vamos ver como isso acabou. O que substituiu a mesa do holocausto? O que substituiu a bacia de água? O que substituiu o candelabro? Nós vamos ver o que substituiu o pão. O que substituiu aquele incenso. Nós vamos ver a coisa mais preciosa
o fato do véu. O véu se rasgou. Aleluia. A Bíblia fala de cima e embaixo. Amém. E o mais fantástico, Deus saiu da arca. Amém. Ele saiu de dentro da arca. E o relacionamento comigo não é na base da velha aliança. Amém. Esse prédio não é santo. É um prédio. Nós vamos construir o nosso. Lindo. Porcelanato, cadeira macia, ar-condicionado, acústica linda, um jardim do lado de fora, arquitetura moderna. Mas Deus não vai habitar lá dentro. Em São Paulo eles construíram um templo desse jeito, com átrio, com lugar santo, com o santo dos santos. Fizeram uma arca da aliança, colocaram lá dentro. O dia que eu fui lá, falaram para mim o seguinte: caravanas e caravanas na porta. Eu conversava com aquele pessoal, eu perguntava: por que vocês estão aqui? Gente do Ceará, gente do Rio Grande do Sul, gente do Amazonas. Disseram para mim: nós viemos aqui pelo menos 2 vezes no ano, porque Deus estava dentro. Amém não, queridos, misericórdia. Deus está lá dentro. Eu perguntava: mas lá na sua cidade você não sente a presença dele? Eu falei assim: não, nós construímos isso aqui para que Deus ficasse aqui. Não precisamos mais de sacrifícios. Nesses dias nós temos visto tantas pessoas numa peregrinação, com carros de boi, a pé, de joelhos, sacrificando para chegar diante de Deus. Esse é o jeito da velha aliança. Na nova aliança é tudo diferente. Mudou o átrio, mudou o local de sacrifício, a bacia mudou, o candelabro é outro, a mesa com os pães é outra, o incenso é outro, aquela cortina foi rasgada e Deus saiu de dentro da